E aí, amigos, vocês estão felizes? Aleluia, eu estou feliz também. A gente vem de uma série maravilhosa, série 2 ou Mais. Domingo passado nós finalizamos essa série. Hoje nós estamos com uma temática mais livre. E domingo que vem, fala para quem está do seu lado, fique esperto, porque começa uma nova série. Semana que vem começa uma nova série. E nesse dia que nós temos a pregação um pouco mais livre, eu quis trazer um princípio que mudou a minha vida. Sabe aquela... Tem um velho ditado que eu vou parafrasear e vou empobrecer ele com certeza. Alguém aqui vai saber falar melhor do que eu, me desculpem até a falha. Mas se cheguei onde cheguei foi porque estive sobre ombros de gigantes, enxerguei através de ombros de gigantes. É mais ou menos uma coisa assim. Então, é um princípio que de várias mesas, vários lugares, pessoas, discipulados. Sabe, nós temos que começar a entender que Jesus, ele nos discipula a partir de cada uma das pessoas que estão próximas de nós. Se as pessoas ao nosso redor não estão nos ensinando algo, provavelmente nós não estejamos sendo discipulados por Jesus. Porque Jesus não faz nada se não for através da sua igreja. E quando nós falamos de aprender, por que nós não somos uma igreja de gabinete pastoral, onde nós vamos ficar endeusando um pastor, um líder, e todo mundo indo ali no confessionário falar com o padre, no gabinete falar com o pastor? Porque nós acreditamos que Jesus, ele não é ligado no pastor, ele é ligado num corpo, em todos nós. Então, a partir de cada um, Deus vai nos ensinando nos desafios dos relacionamentos, nos entroncamentos. Eu sempre acredito até que Jesus nos ensina mais na dificuldade dos relacionamentos do que nas qualidades. As coisas que fluem fácil no relacionamento pouco nos ensinam. É um lugar até confortável, é um lugar até cômodo. Mas a hora que a gente começa a lidar com diferentes pessoas, classes sociais, diferentes contextos, diferentes histórias, diferentes problemas, fica aquela coisa mais difícil. Você pode ter certeza que ali tem tesouros para Jesus ensinar para nós. E foi nesses lugares que eu fui aprendendo o que Jesus me ensinou, nesse princípio, e eu quero partilhar com vocês hoje. E o tema dessa palavra é: até onde os meus olhos veem? Interrogação. Até onde os meus olhos veem? Abra comigo Gênesis capítulo 12, versículo 1. Que xícara bonita. Caraca, velho. Olha lá o fotógrafo. Show de bola. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Sabe, aqui nós vemos um homem vivendo em um contexto familiar, social, político, um contexto com suas dificuldades. E de repente Deus quer tirar ele desse lugar, Deus quer levar ele para um lugar além. E a grande verdade é que nós, em alguma área das nossas vidas, ou em várias áreas dela, nós estamos em algum lugar, em algum cenário, em que Deus quer nos levar para um lugar além. A palavra diz que o que nossos olhos não viram, ouvidos nunca ouviram e mente jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As nossas dores, nossas lutas, a luta contra o pecado, a luta contra a miséria, a luta contra o orgulho, a luta contra dificuldades de relacionamentos, todas as nossas lutas, todas as nossas, mazelas, as dificuldades profissionais, familiares, em tudo, Deus tem algo nos chamando para algo além, para algo que nós ainda não vimos. Todas as áreas da nossa vida em Deus, elas podem evoluir, elas podem mudar, elas podem ser transformadas. Todas as áreas. Agora, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus pode mudar. É que Deus pode e quer mudar. E a única
pessoa que pode atrapalhar isso não é o diabo, não é minha esposa, não é meu chefe, não é meu dinheiro ou a falta dele. A única pessoa que pode atrapalhar isso sou eu. Então, se eu me abro primeiramente para entender que Deus pode mudar qualquer cenário, qualquer situação, ou por mais que esteja boa talvez a sua vida, alguma coisa, mas Ele quer algo além. Eu estava esses dias conversando lá no 2 ou Mais da Zona Leste, e o irmão partilhou, ele corre, né? Ele faz essas corridas e tal. Ele começou a comentar sobre uns termos que ele falou, eu nem lembro mais, quem corre vai saber. Quando você está num estágio onde seu corpo já acostuma com a corrida, você precisa gerar uma tensão, você precisa tensionar, você precisa aumentar a carga, para que você continue evoluindo. E assim acontece na nossa vida. Talvez você até esteja vivendo uma vida melhor do que você sonhava, melhor do que você merecia, né? Como muitas pessoas falam. Mas Deus tem algo além. Porém, toda a mudança, ela gera uma tensão. Ela gera um desconforto. Você vai ter que abandonar algo para abraçar algo novo. Agora, se nós queremos mudar, nós precisamos saber que Deus quer mudar mais que nós. Se você quer mudar de vida, Deus quer mudar a sua vida mais do que você quer mudar de vida. Essa é uma verdade que nós temos que guardar. Deus tem mais interesse em mudar a nossa vida do que nós temos esse interesse. Agora, depois da primeira coisa, que é entender que Deus quer mudar, quer nos tirar desse cenário, como Ele queria fazer com Abraão, Ele fala, e eu te mostrarei a terra, você vai para a terra que eu te mostrarei. Repita comigo, te mostrarei. Quando ele chega na terra, em Gênesis capítulo 13, um capítulo depois, pula aí comigo no versículo 14. No capítulo 13, versículo 14 e 15, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, repita comigo, toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus quer mudar a nossa vida, ou que Ele quer levar a nossa vida além do que já experimentamos, vimos, apalpamos. Mas o princípio que eu quero partilhar com vocês entra agora. Em algumas versões fala assim, até onde seus olhos veem, eu lhes darei por herança. E aqui fala, toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você. Sabe, nós muitas vezes não conseguimos avançar na vida, porque nós não sabemos para onde avançar. Para onde ir? Nós temos que entender que tudo parte do ponto de aonde você vê, o que você deseja. Sabe, aonde você mira? Qual é a mira que você coloca na sua vida? Qual é o alvo? Qual é o lugar que você fala, mano, eu quero chegar aqui no meu casamento. Eu quero chegar aqui nas minhas finanças. Eu quero chegar aqui sabe, com meus filhos. Uma grande verdade é que a falta de alvo, a falta de objetivo, a falta de onde ir, para onde ir, faz a gente não ir para lugar nenhum. Tudo parte do ponto que você não sabe para onde você está indo. Você não sabe. E aí você não tem um parâmetro para saber se você está no caminho. Você não tem um parâmetro para saber se as coisas estão evoluindo. Você não tem nem o que fazer, porque você não tem um alvo. Depois que nós sabemos que Deus quer mudar a nossa vida, a gente tem que daí então começar a buscar saber para onde. E é claro que eu não estou aqui falando aquela verdade, né, fofa. O que você vê, o que você tocar, Deus vai te dar. Não é isso que eu estou te falando. Mas eu falo de Deus, em algum momento da nossa vida, Ele vai querer nos mostrar onde Ele quer nos levar.
Primeiro você vai ter que confiar no escuro. Porque quando ele tira Abraão da terra dele, ele só fala, mano, eu quero mudar. Vem, que eu vou te mostrar. Só que antes dele te dar uma terra por herança, ele vai te mostrar aquela terra. Por quê? Porque, cara, Deus, existe uma parada muito doida. O Jack Chan, ele falou, né, algumas pessoas até dessa lacração hoje atual, algumas pessoas se revoltam com isso, mas o Jack Chan, ele fala que não vai deixar nada pro filho dele. Nada. E nem estou falando que eu sou a favor desse método. E nem contra. Cada pai cria seu filho como deve. Mas ele fala que não vai deixar nada. Porque se o filho dele... Ele é um dos caras mais ricos. É da China, né? Que ele é da China? Coreia? Acho que é China, né? Aqueles caras que voam, né? Para lutar. Samurais. Então, cara... Ele fala que não vai deixar nada. Porque se o filho dele não puder conquistar o que ele conquistou, ele não é digno de ter o que ele tem. Eu não estou falando desse método do Jack Chan, mas Deus, Ele quer te mudar, Ele quer te mostrar o que mudar, porque a partir do momento que você sabe aonde chegar, você vai enfrentar o que for para chegar naquele lugar. E aquela terra que Ele prometeu para Abraão não veio de mão beijada. Deus não é um pai que vai na banca e compra saquinho de figurinha para nós. Deus é o pai que fala assim, tem uma parada para você doida. Aí ele pega, mostra o saquinho e fala, eu tenho isso aqui, mas para você chegar lá, você tem que aprender a andar, você tem que aprender a trabalhar, você tem que aprender a guardar dinheiro e você tem que comprar. Esse é o tipo de Deus que está na Bíblia. Ele nos ensina a conquistar. Ele nos ensina a tomar aquilo. A terra que Deus deu para Abraão e sua descendência teve que tomar aquela terra. Então... Só que o problema é que nós não estamos dispostos a lutar para chegar em algum lugar, porque nós nem sabemos para onde ir. Nós nem sabemos, sabe? E eu te pergunto, até onde os seus olhos veem? Até onde nossos olhos veem? Eu acho muito doido, tem uma história de um amigo meu, ele era pobre, coitado, ele tinha um carro velho, a porta nem abria. Aí um dia ele chegou lá no Shopping Cidade Jardim, aquele primeiro andar do Shopping Cidade Jardim, e ele entrou em todas as lojas, ó a viagem. Entrou igual o cliente, mano, era pobre, velho. Mas muito pobre. Ele entrou em todas as lojas. Aí ele entrou em todas as lojas. Aí eu perguntei pra ele, cara, por que você fez isso? Ele falou, mano, eu queria entender como é aquele lifestyle, como é aquele estilo de vida, o que acontece ali. Eu queria, sabe, de alguma forma compreender. E cara, anos depois... Ele é cliente da maioria daquelas lojas. Até onde seus olhos veem? E eu não estou aqui pregando uma avareza. Eu não estou pregando que isso aqui é sucesso na vida. Tem muita gente que vive isso e é fracassado. Tem muita gente que vive isso e é infeliz. Mas é um exemplo. A gente está orando, por exemplo, para ter o nosso terceiro filho. E no nosso apartamento vai ficar bem emocionante ele um terceiro filho, né? Dá para ter, a gente sempre dá um jeito, mano. De enfiar em cada um num canto, dá certo. Só que a gente está orando, falando, Jesus, de repente um quarto a mais, até porque a gente vive recebendo visita. Semana passada recebemos nossos parentes, foi uma loucura, mas na casa fica parecendo dorme um em cima da geladeira, um embaixo da pia, é loucura, você não tem ideia. E a gente gosta, fala, Deus, se puder ter um quarto a mais para o bebê, um lugar de repente para Tatá revezar ali uma cama de casal com visita. A gente ora, a gente começa a visualizar o que seria algo bom. Aí de repente eu olhando lá no aplicativo de imóveis, de repente aparece alguns imóveis, a gente vai visitar e tal. Eu falo, pô, não foi. Aí apareceu um imóvel lá que ele é 4 vezes o tamanho do meu apartamento e 3 vezes o valor. Eu olhei para aquilo e falei, mano de Deus, velho. Falei para ele assim, mano, vamos visitar. Falei, você tá doido? Falei, vamos espiar a terra. Vamos ver o que dá, mano. Mano, aí é na rua de casa. Marcamos lá. Fomos lá visitar o apartamento. Entramos lá. Eu falo pra você, eu tô me sentindo em casa. Que coisa linda, cara. Meu Deus do céu. Ia dar pra receber muita gente. Ia dar pra fazer muita bagunça naquele lugar. Nossa, mas pensa num rolê absurdo. Aí saímos de lá ainda. Falei assim, mano, quer saber? E ainda a porteira fechada, todos os móveis lá, loucura o apartamento. Eu falei assim, mano, manda uma proposta indecente aí, só pra meter o louco, né? Sacode.
Aí ele não aceitou, baixou bem pouquinho. Baixou bem pouco, que assim, eu ia ter que dar minha vida para ele para poder ir para lá. E voltamos assim, e é curioso, porque eu entrei na minha casa com mais alegria. Eu tinha visitado um dia antes um apartamento que ele era maior, mas muito mais velho, muito velho. E aí eu voltei para casa meio triste, cara. Falei, cara, nesse eu voltei para casa, eu olhei ali para minha casa, para meu apartamento, eu olhei, voltei feliz. E cara, eu não sei se um dia eu vou morar nesse apartamento, eu não sei se um dia Deus vai dar condição, eu não sei. Mas eu estou elevando os meus olhos. Eu estou olhando além. A Bíblia fala, os homens fazem planos, mas a palavra final vem do Senhor. Eu não estou dizendo que tudo que você olhar, você vai ter. Mas quantas coisas você não tem que Deus quer dar e você não olhou. Você não está olhando para lá. Você não está mirando lá. Sabe, eu me lembro que na nossa vida ali conjugal, nós ali novinhos, namorados, vivíamos um relacionamento ali de 99% santo, 1% vagabundo na igreja. Aquele 1% custava caro, maldito o profeta que cantou essa música. Aquele 1% custava caro. E eu me lembro que todas as pessoas que eu convivia falavam, cara, é isso aí mesmo, né? Não dá para viver relacionamento de forma tão santa assim, então. Cara, mas custou tão caro pra gente tudo isso, foi tanto problema, tanto machucado, tanta ferida por causa de nós não vivermos a santidade no Senhor. E de repente, nós chegamos no fundo do poço para eu experimentar uma vida com Jesus, e ela uma vida com Jesus, e juntos nós vivemos em santidade por 3 anos até que nós casamos. Cara, o contexto que eu vivia só me colocava na minha cara, mano, não dá, né, para conter os impulsos, não dá para ser tão santo assim, não dá para ser tão perfeito. Em algum momento eu tive que começar a olhar para outro lugar, começar a olhar, cara, quando a gente casou dois mimados. A Larissa não lavava uma louça na casa da mãe dela, a minha filha já é a faxineira de casa. A minha filha começou sem ganhar nada, agora ela ganha uma mesadinha na semana lá, para ela fazer a faxina semanal lá. É bom porque eu formo uma esposa, é bom que assim eu economizo um pouquinho, porque é mais barato do que pagar uma profissional. É bom, eu ganho tudo, é tudo muito bom. E o Theo que se cuide, vai chegar a hora dele ainda. Já ensino ela a fazer gestão do dinheiro, já ensino ela a separar o dízimo, a oferta, já ensino ela a guardar dinheiro, já ensino ela fazia ali, ela estava com o cartão dela ali agora. Eu falei, filha, você não sabe nem guardar o cartão, que droga. Tá aqui no meu bolso o cartão dela até para falar nisso. Fiz propaganda do... Aí, de repente, nós vivíamos aquele contexto em que os dois mimados, eu não pagava uma conta em casa, ela não lavava uma louça. Cara, nosso casamento começou em pé de guerra. A gente, para começar, já casou com uma menina de 5 anos dentro de casa. Porque, para quem não sabe, nossa filha Thalissa nasceu... Nós engravidamos e nasceu, nós ainda éramos namorados. Por causa desse 1% vagabundo, tá vendo? E aí, de repente, nós casamos com uma menina de 5 anos em casa. Aquele ambiente todo de mel na lua, lua no mel, não tinha. Não dava, porque tinha uma menina ali. Outra coisa, os dois ali eram um pé de guerra, absurdo. Era um ambiente assim, meu Deus do céu. Nem o Putin iria aguentar ficar lá em casa. Porque o ambiente ali era muito hostil. Mas em algum momento eu sentei uma vez para tomar um café com o Brunão, que me discipulava na época. Ele falou assim, Brizão, já é a 4ª, 5ª vez que você vem falar essas tretas do seu casamento, mano. Fala o seguinte, começa a tentar enxergar seu casamento não como ele é agora. Começa a tentar enxergar a luz do que seria se ele fosse como a Bíblia diz. E eu comecei a praticar aquilo. Aquele ambiente, aquele brisa limitado, aquela Larissa, aquele cenário. E eu comecei, toda vez que eu via aquela situação, eu buscava enxergar como a palavra diz, como Jesus diz, como eu vejo em pessoas que tinham um casamento mais saudável. E eu começava a visualizar. Anos depois, 7 anos depois, quase 8, vai fazer 8 agora, né, nosso casamento? 8 anos depois, mês que vem, né, faz 8 anos. Dia 13 de julho de 2008, eu dei o primeiro beijo nela. E nos casamos no dia 28 de julho
9 anos. Casamos no dia 28 de julho de 2017. O que aconteceu? Só porque eu errei. É pala errar assim os anos do casamento? Falhei? Ih. Amigos, e de repente nós estamos... Deixa eu lembrar o que eu estava falando mesmo, meu Deus do céu. Agora eu quero falar do Gabi agora aqui, que esqueceu o aniversário da esposa dele. O que eu estava falando mesmo? O casamento. Então nós pegamos e começamos a construir agora, quase 9 anos depois. Cara, o nosso casamento é muito parecido com aquilo que nós víamos 9 anos atrás. Com aquilo que pela fé eu enxergava. E agora, você acha que está tudo bem? Não, porque Deus nos fez para continuarmos crescendo, evoluindo nele, crescendo nele, nos desenvolvendo nele. Agora eu já estou visualizando como vai ser meu casamento quando eu chegar num lugar ainda mais alto como marido, como sacerdote, como pai. Ela também. Nós já somos melhores do que queremos? Não. Mas a gente está buscando já enxergar algo além. E eu não sei qual é a realidade que você vive, as dificuldades que você tem. Eu não sei qual é a sua luta. Mas o problema é que nós fixamos os olhos na luta e não conseguimos enxergar além. Por exemplo, a gente foi mudar para cá, para São Paulo, a gente sabe que é uma vida difícil, é uma vida pesada, é uma vida solitária aqui em São Paulo, cheio de gente, mas muito solitária. Graças a Deus, Jesus está gerando uma família aqui para que a gente lute contra isso, amém? Amém, Jesus está nos ensinando. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, Jesus, como que eu vou? Eu mudei para cá tem 1 ano e meio, para São Paulo. Eu cuido da igreja aqui tem 3 anos e meio, mas morando aqui tem 1 ano e meio. Quando eu fui mudar, eu falei, Deus, onde eu vou morar em São Paulo? Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste? Aí eu visitei apartamento no Tatuapé, Perdizes, Vila Mariana, fui mais longe lá, perto sei lá, depois da Marginal Tietê para lá, Zona Oeste. Fui também em Alphaville, fui mais extremo sul, fui para todo canto. E de repente eu, como que escolhe um lugar para morar, Jesus? Em São Paulo, como que eu faço? Os preços me assustando, a qualidade das casas me assustando. Eu olhando, falando, Deus, o que eu faço? O que eu faço? Me ajuda a enxergar. De repente vem um estalo do Espírito assim, não procura uma casa, procura uma escola. Falei, então tá. Comecei a procurar uma escola, só que eu fiquei mais assustado do que com o preço dos aluguéis. E eu olhava e falava, meu Deus do céu, olha o preço dessa escola. Meu Deus, eu estou derrubando um monte de água aqui. Pode deixar mais vazio um pouquinho a xícara, porque eu estou fazendo bagunça. Aí de repente nessa, eu procurando a escola, virei pro Lê, meu pastor que estava aqui semana passada, o Leandro, e falei, Lê, cara, é absurdo. As escolas mais baratas já são muito caras, vista como é em Taubaté e tal. Já são muito caras, cara. Aí nessa ele falou assim, mano, fala com a igreja. Aí eu mandei mensagem naquele grupo geral que a gente tinha da igreja, saudades. Aí eu mandei mensagem lá, falei, amigo, Jesus deu a palavra, a gente vai mudar para São Paulo, mas eu estava procurando casa, Deus falou para eu procurar escola. Eu preciso achar uma escola, só que é tudo muito caro. Se alguém conhecer algum lugar que dá um desconto, uma bolsa, alguma coisa e tal. Aí veio algumas pessoas me procurar e dentre elas veio a Dani Poeta. A Dani resolve tudo, viu? É impressionante. Qualquer problema que eu tenho na minha vida, daqui a pouco uma calha entupida, a Dani resolve também. Deus vai ter que preparar um homem de alta gastronomia para ela, ó, solteira. Fica de pé, Dani. Dá uma voltinha, Dani. Solteira, mulher de Deus. Quero só ver, tô falando pra você. A gente tem que aprovar se você quiser, tá? Não vem querer meter o louco, não. Tem uns 10 marmanjos aqui que tá cuidando da Dani. Se você vier meter o louco pra cima dela, a gente pega você. Aí, de repente, a Dani falou, Brisa, eu estudei numa escola a vida inteira, sou amigo do dono. Depois que eu saí da escola, eu fiz até o símbolo da escola, o logotipo da escola e tal.
E ela conseguiu lá uma meia bolsa para Thalissa, uns porcentos de desconto pro Theo. E, cara, foi o melhor que a gente conseguiu. A gente já procurou ali um apartamento na rua. Mano, é 400 metros da escola. A Thalissa vai sozinha a pé. Eu e o Theo vamos ali a pé. Ele não vai sozinho ainda, óbvio, né? Não dá. Pelas limitações que o pai tem. Mas ele... Então, aí eu vejo paulistanos reclamando a vida inteira. Eu mandei lá no grupo meu de 2 ou mais. Saiu uma reportagem no G1 dizendo que São Paulo é a cidade mais feliz da América Latina. Sabia disso? Agora você vai falar, o povo é feliz? Talvez não. Mas eu acredito que tem a ver com o que São Paulo oferece. O problema é que, mano, eu conheci gente que com 30 anos de idade não conhecia a Avenida Paulista. Eu conheci pessoas, mano, esse dia eu fui com um irmão aqui da igreja no mercado municipal lá para conhecer. O cara tem 40 anos, não conhece o mercado municipal de São Paulo. Aí fica só na rotina, fica só ali, vivendo, sobrevivendo, sozinho no apartamento, reclamando do trânsito e tal. Não sabe usufruir, não sabe orar. Ao invés de gastar toda semana com iFood para sua preguiça de cozinhar, guarda um dinheiro a cada 4 meses, 3 meses. Experimenta um bom restaurante, leva sua esposa, leva seu marido, leva seus filhos. Experimenta algo, vai a algum rolê, faz algum passeio bacana. Sabe, organiza-se para isso. Ou então, às vezes tem coisa de graça. Eu e a Larissa um dia fomos com os pais dela lá no Museu Catavento. Tem um dia da semana que é de graça. Quantos parques? Agora, nós só olhamos, São Paulo é duro, São Paulo é embaçado, São Paulo é terrível, São Paulo não sei o quê. Aí eu falo para você, até onde os seus olhos veem? Aí você fala, morar longe do trabalho, o trânsito. Meu amigo, se você mirar, eu vim aqui, eu orei para Jesus me mostrar o melhor lugar para morar. Ninguém me falou como era para fazer, Jesus me falou. Eu olhei, Jesus mirou e me colocou perto da escola. Eu não estou muito longe daqui, estou uns 25 minutos daqui, que São Paulo é perto, tranquilo, não costumo pegar muito fluxo para vir para cá. Agora, a gente se conforma, a gente aceita. A gente aceita o estresse, a gente aceita a dor, a gente aceita a depressão, a gente aceita. Aí vai vivendo, aí ao invés da gente orar e mirar e, eu vou morar perto do meu trabalho, porque dá para morar bem em São Paulo, se você for inteligente. Dá se você enxergar o que é morar bem em São Paulo. Agora, você aceitar que você vai ficar pagando só barato numa coisa, sendo que você às vezes pode pagar um pouco mais. Ou você hoje não pode pagar, mas no mínimo orar para Deus, Deus prospera, Deus me ajuda. Eu me lembro, nós casamos, nós fomos para o apartamento do meu sogro. E ele não cobrava nada. De repente, no meio do caminho, o Leandro falou para mim assim, fazia 3 meses que eu estava lá. Ele falou assim, cara, assim que você puder, começa a dar algo pro Zé. Começa a semear algo para ele. Porque isso vai te dar visão de quem investe no seu lar. De quem tem um compromisso com a sua casa. Cara, eu comecei dando R$200. No fim, eu estava dando R$600 para ele. Aí a gente começou a visar sair de lá, do apartamento. A gente morou 1 ano lá, 1 ano e meio mais ou menos, né? Aí a gente foi ver casas e não sei o que e tal. De repente meus irmãos quiseram sair com a minha mãe da casa que ela morava e quiseram alugar a casa para mim e meus irmãos. Cara, eu fui lá para pagar R$1.000. Eu não podia. Porém, o que seria um salto de 0 para 1.000 virou um salto de 600 para 1.000. Porque eu comecei ali, enxergando algo além. E quando a gente foi para lá, de repente Deus foi nos prosperando. E a oração que eu mais faço na vida não é para Deus aumentar meu salário, é para Deus aumentar meu dízimo. Porque se eu estou dando mais dízimo, eu estou dando mais salário. É igual os empresários, você não tem que dar um jeito de pagar menos imposto. Você tem que orar para Deus para você pagar mais. Porque quanto mais imposto você está pagando, mais você está ganhando. Em nome de Jesus, vamos crer no jeito santo de viver. É claro que você vai ter um bom contador para você fazer na medida correta da lei o melhor caminho para você não perder dinheiro. Mas nós temos que começar a olhar para o lugar certo. Quanto imposto eu pago? O dízimo. Não sei o que, a minha casa. Eu moro longe do trabalho. São Paulo é terrível. Você está olhando só para isso, é isso que você vai ter. Até que você exploda um dia e abandone alguém ou algo, ou se mude para o interior, como a maioria faz. Mas não faz por um objetivo, não faz com saúde, faz como uma fuga.
Não faz como alguém que está entendendo um propósito. Faz como alguém que, ai, pelo amor de Deus, não aguento. Cara, o dia que você sai de São Paulo, se Deus quiser que você saia daqui como um vencedor, não como um perdedor. Vamos lá, alguém, cara. Mas para isso tudo começa você entendendo que você precisa olhar para outro lugar. Seus olhos precisam olhar para um outro cenário. Até onde os seus olhos vêm, eu lhe darei por herança. Que Deus quer mudar a nossa vida e desenvolvê-la, todos aqui sabem, eu imagino. Mas agora, se você sabe para onde, essa é a questão. Até onde seus olhos estão vendo? Até onde você está olhando? Sabe, talvez o seu problema familiar. Cara, eu tive familiares muito próximos. Meus pais se separaram, acabaram o casamento. Meus pais, eles fecharam uma igreja porque acabou o casamento deles. De repente Deus me coloca para cuidar de uma igreja. E cara, se eu olho para trás, se eu estou olhando para trás, eu estou olhando uma referência ruim. Eu estou preso numa ideia. Mas nossos olhos não estão aqui para viver pelos erros dos pais. Sabe aquela pessoa que vive a vida inteira para ser diferente dos pais? É alguém que está olhando para o erro dos pais. Você não está aqui para ser diferente dos seus pais. Você está aqui para ser o que Deus quer que você seja. Quem Deus quer. Aonde Deus quer te levar. A única forma de viver isso, até onde seus olhos veem, sem avareza, sem orgulho, sem vaidade, é olhar, mas olhar para onde Deus quer que nós olhemos. Se Deus quer que você seja um pregador do Evangelho, olhe para os melhores pregadores do Evangelho e veja como eles fazem. Sabe, eu me lembro que em 2018 eu passei um tempo muito próximo ali do Desascope, e a Val Gonçalves falou para mim assim: o maior ministro de adoração do mundo para mim é o Jason Upton. Eu falei assim, cara, que louco. Eu cheguei em casa e comecei a devorar cultos. Porque, mano, assistir vídeo, clipe, essas coisas, você não vê nada. É só uma roupagem e tá legal, é gostoso. Mas você não aprende nada ali. Eu fui procurar cultos desse cara ministrando, aquelas câmeras de segurança. Ele ministrando, ele num cenário. Falei, mano, como que esse cara ministra? Como é que o maior ministro do mundo ministra? O que ele faz? Qual é o flow dele? Qual é a visão dele? Como é que é? Até onde os seus olhos vêm, eu te darei por herança. Até onde os seus olhos enxergam? No seu ministério. Qual o ministério que Deus tem para você? Até onde você está olhando? Você está olhando para a falha das pessoas? Você está olhando para os problemas da igreja? Você está olhando para o Instagram? Comece a falar, Deus, até onde o Senhor quer me levar? Quem são as referências que podem me ajudar a chegar lá? Na sua profissão, até onde seus olhos vêm? No seu casamento? A nossa vida não está mudando porque nós não tiramos os olhos dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas limitações, das nossas críticas. Ficamos numa bolha aqui chorando em mim pelas mesmas coisas. E Deus fala, ei, para de olhar para isso. Eu sei que é embaçado, eu sei que é difícil. Eu sei que no mundo vocês têm aflição. Mas levanta os olhos e olha que alguém venceu o mundo. Olha além. Olha, cara, esses dias eu estava conversando com uma pessoa da igreja e comecei a falar sobre isso, cara. São Paulo é incrível, dá para viver em São Paulo. Ele falou, cara, essa é uma visão de quem vem do interior, né? Eu falei assim, não. Eu falei assim, então quer dizer que Jesus veio do céu e porque ele veio do céu, o que ele fala não vale. Jesus veio do céu para nos ensinar como viver na terra. Porque a vida de Jesus não é uma vida para ser aplaudida, mas é uma vida para ser imitada. É isso que é Bíblia. O Evangelho é: vocês vão vir após mim, vinde a mim, irão após mim e farão obras ainda maiores. A vida de Jesus é uma vida para ser imitada. Aí se eu falar assim, para Jesus é fácil, ele veio do céu. É a mesma coisa que falar, para o Briz é fácil, ele veio do interior. Jesus trouxe um interiorano caipira para falar para o paulistano, dá para viver para Deus aqui, dá para viver bem aqui, dá para viver feliz aqui. É só uma questão de como você vai enxergar, aonde você quer chegar. Se é duro para você morar longe do trabalho, começa a orar, começa a olhar, começa a pesquisar, começa a estudar. Pode ser que não seja agora, pode ser que demore anos, mas olhe. A terra prometida não foi da noite para o dia, foi lutada, foi trabalhada. Mas se você não coloca um objetivo, você vai gastando com iFood, com roupa, com não sei o quê, e de repente você olha e fala, não tem como eu morar lá. Claro, você nunca quis.
Você nunca pensou nisso, você reclama e reclama. Ah, mas a minha vida, o meu problema, a minha família, a minha casa, o meu dinheiro. Cara, sai disso, olha além. Deus pode nos ensinar uma forma melhor de viver. Deus quer nos ensinar de uma forma saudável. As coisas não acontecem da noite para o dia. Quem dera fosse um passo de mágica. Mas Deus, Ele se importa mais com quem você vai se tornar do que onde você vai chegar. Porque no meio desse processo, no meio de você aprender a ouvir a Deus, a enxergar para onde Ele quer que você enxergue, você vai sendo forjado. Você vai sendo transformado. Sabe, você vai sendo mudado. Quantos estão comigo aqui? Será que nós conseguimos olhar além da nossa realidade? Será que você consegue olhar além do seu passado? Além das suas dores? Além da nossa família? Será que nós conseguimos olhar? Lá em Salmos 84:5, na versão NTLH, fala assim: felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Repita comigo: felizes os que desejam andar pelas estradas que levam até os Montes Sião. Olha que incrível isso. Sabe, não tem a ver com aquele que sabe chegar no Monte Sião. Não tem a ver com aquele que manja, aquele que sabe melhor, entende, o mais estudado. Não, ele deseja. Mas ele deseja porque primeiro ele sabe para onde ir. A questão é, nós precisamos entender que Deus se move quando nós sabemos para onde ir e verdadeiramente desejamos chegar lá. Nós precisamos começar a saber para onde ir. Para onde ir? Cara, o seu casamento o ano que vem não precisa ser o mesmo desse ano. A sua vida financeira pode ser outros problemas, outras dores de cabeça, porque nessa vida sempre vai ser isso. Até porque no fim são as dores de cabeça que fazem chegar no culto e chorar e nos quebrantar. Os nossos melhores cultos é quando a gente está na luta. Fala a verdade. Quando não está na luta, está tudo muito bem, você de boa. Agora está na luta, viu? Que você chega aqui chorando, ranhento, está nem aí para nada. Então sempre vai ter luta, porque Deus não quer perder nosso coração. Sempre vai ter. Porque a gente é teimosinho, a gente gosta da vitória, a gente gosta da benção. Agora, aqui fala que felizes são os que desejam chegar até o Monte Sião, até os que desejam caminhar os caminhos que levam ao Monte Sião. Cara, feliz é o que deseja, o que sabe para onde ir e deseja chegar lá. O Monte Sião é a plenitude de Deus, é um lugar da manifestação de Deus, é um lugar da habitação de Deus. O Monte Sião é a representação de um lugar onde Deus te quer com Ele, é um lugar de relacionamento. O Monte Sião é um lugar onde Deus quer te plantar, é onde Deus quer te levar. Deus quer restaurar a sua vida emocional, Deus quer restaurar a sua vida financeira, Deus quer restaurar a sua vida psicológica, emocional, sentimental, sua vida familiar. Deus quer te fazer frutífero em uma cidade onde pouca coisa boa nasce, São Paulo, em que poucas pessoas estão felizes. Deus quer te fazer feliz aonde Deus te planta. Deus quer te tornar santo, Deus quer te tornar amável, Deus quer mudar seu jeito de enxergar as coisas, Deus quer te tornar menos chato, Deus quer te tornar mais leve, Deus quer te tornar mais agradável, Deus quer te tornar mais feliz. Porém, primeiro nós precisamos saber que Ele quer fazer isso. E segundo, nós precisamos aprender a ver aonde Ele quer nos levar. E mais do que isso, desejar chegar lá. Desejar chegar lá. Agora Lucas 9, abra comigo. Lucas capítulo 9. Versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Muitas pessoas, muitos evangélicos ou evangélicos, muitas pessoas dessa estirpe, muitas pessoas acham que isso tem a ver apenas com a vida no mundo. Olhar para o mundo, olhar para o pecado,
olhar para um passado fora da presença de Jesus. Mas não é isso que ele fala. O que ele diz é olhar para trás. Olhar para trás. Cara, tem muita gente no nosso meio que tem mais história para contar do que alvo para conquistar. Eu vou repetir. Tem gente no nosso meio que tem mais história para contar do que alvos para alcançar. Eu quero dizer para você, você é apto para o reino de Deus? Porque se você tem mais história para contar do que batalhas para vencer, lugares para chegar, transformações para alcançar, dificuldades para passar por cima e chegar no lugar. Se você tem mais história para contar, quer dizer que você passa mais tempo olhando para trás do que para frente. E a palavra fala que esse tipo de gente não é apta a entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus não está atrás de nós, não está no seu passado, sabe, familiar, ministerial, financeiro. A gente fica, ai, saudade daquilo que eu vivi lá, ou então ferido, né, ferido com um pastor, com um líder, ai, não sei o quê. Meu amigo, até quando nós vamos ficar olhando para trás? E quando nós vamos falar, Deus, o que o Senhor tem à minha frente? Para onde o Senhor quer me levar? Porque a hora que você entender onde Deus quer te levar, você vai topar todo o desafio. Você vai topar o que vai ter que enfrentar. José do Egito sabia onde Deus queria levar ele, a governar uma terra, a governar sobre a família. Ele lidou com vários percalços, a família dele vendeu ele. Ele foi enganado, conquistou e depois foi traído. Foi preso e esquecido. Mas nada fez José do Egito parar, porque ele sabia onde Deus queria levar ele. Essa é uma grande verdade. Para onde? Para onde Deus quer te levar? Para onde Deus quer me levar? Até onde os nossos olhos veem? Agora, nós precisamos lutar contra. É mais seguro olhar para o passado. É perigoso olhar para o futuro. É incerto. Olhar para frente é incerto. Você não sabe como vai ser. Você não sabe quem você vai ser. Olhar para frente dá medo. Mas em algum momento a gente vai ter que ouvir de Deus: coragem, seja forte e corajoso. Em algum momento a gente vai ter que ouvir como Pedro ouviu quando Jesus chama ele para sair do barco e andar sobre as águas: não tenha medo, sou eu. Venha. Agora, eu acredito que nós temos aqui uma faixa etária onde o nosso poder disruptivo ele é bem baixo. Nós somos uma casa de muita permanência. A gente vê fotos de 4, 5 anos atrás da Poema São Paulo. Muitas pessoas ainda estão conosco. Isso é uma vitória, graças a Deus. Mas a velocidade de transformação, de mudança de mentalidade, de mudança de forma de viver, ela é lenta, porque nós somos um povo enrijecido. Nós somos um povo duro. Nós somos um povo que resiste ao que me convida a sair. Muitas vezes conformados, acomodados. Meus amigos, essa mensagem mudou a minha história. Eu não parava de olhar para mim e para trás e para mim, e para os meus desejos, para o que eu quero agora. Sabe aquela velha história do gordo? Se você olhar para agora, você come o brigadeiro. Se você olhar para amanhã, o que você quer amanhã, ser magro, você não vai comer o brigadeiro agora. Agora, se você só olha para agora, você vai comer brigadeiro. Aí nós estamos aí comendo brigadeiro, e a vida não muda. Aí daqui a pouco eu tenho que contratar o irmão Jairo, né, para me ajudar. Meter o irmão Jairo aqui na barriga. E nada contra, tudo bem. O irmão Jairo é uma bênção. Profeta. O que a Bíblia não transforma, o irmão Jairo está transformando uma galera. Mas nós temos que mudar a forma como vemos. Porque a palavra diz, lá em Mateus 6, 22 e 23, os olhos são a candeia do corpo. Repare nisso, pegue isso por favor. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Cara, mudar o olhar, mudar a forma como enxergamos, mudar aonde olhar, onde colocar os nossos olhos, define a qualidade do nosso ser, define a qualidade do nosso caráter, define a qualidade do nosso corpo, alma, espírito, do nosso emocional. Cara, eu acredito na luta, por exemplo, contra a depressão. Ela é dura, mas mais da metade da vitória da maioria dos depressivos não está no remédio, não está na psicologia, está num posicionamento de olhar para outro lugar. O meu irmão enfrentou 13 anos de depressão. O meu irmão veio aqui já comigo, ele é um ano mais velho do que eu. Foram 13 anos de depressão. Ele vivia no limbo, a depressão mais profunda que eu já vi na minha vida. Cara, esses dias com o Caio Segue, nós temos para comer com o meu irmão. Aí o Caio falou para mim assim: cara, o que fez você sair da depressão? Aí ele falou: cara, meu pai tinha morrido. E eu pensei assim: meu pai não gostava de me ver triste. E desde então meu irmão venceu a depressão. A mesma pessoa, os mesmos problemas, os mesmos obstáculos, mas ele alcançou um alvo. Ele colocou sobre ele um alvo. Durante 13 anos meu pai me viu na cama. Agora meu pai morreu. Ele podia ter ido mais fundo na depressão, mas ele falou: o meu pai não gostava de me ver triste. A partir de agora eu não vou viver mais assim. E ele saiu da depressão já tem mais de 10 anos. Tem uns 15 anos que ele saiu da depressão. Até onde os seus olhos veem? Sabe, eu sei que nós lutamos contra a vaidade, miséria. A nossa luta, ela é infinita. Ela é complexa. A nossa luta, ela é cabulosa. E cada um tem a sua, é embaçado. Se quiser a minha, eu divido com você um pouquinho. Só que não tem a ver com o que estamos enfrentando agora. Isso aqui é um detalhe. O que nós estamos passando agora é só um detalhe. O que ficou para trás, então, pouco importa. Agora é só um detalhe. Agora, olhar para onde Deus quer nos levar. Olhar o que alcançar, ter um objetivo. Eu repito, um homem sem objetivo é um homem sem jornada. Um homem sem alvo é um homem que não tem para onde ir. Como você vai se você não sabe para onde ir? Mas tudo passa pela mudança do olhar. Você quer mudar de vida? Começa a olhar para onde você tem que olhar. Olhar para onde você quer chegar. Ou melhor ainda, se você for mais da oração, olhar para onde Deus quer te levar. E quando eu falo isso aqui, eu sei que todo mundo já sonha com pôneis pulando no seu quintal no interior de São Paulo. Não é esse tipo de mudança que eu estou falando propriamente dita. Pode ser que Deus tenha isso para alguns aqui. Deus quer mudar a sua vida, olha por onde Deus quer te levar. Todo mundo já imagina um cavalinho pulando assim, um pônei, né? Uma cachoeira, uma árvore, né? Uma árvore já ajudava. Um pé de acerola já me curava, brisa. O Gabi um dia viu uma estrela no céu, falou: tá estrelado o céu, velho. Tá vendo como o copo meio cheio de São Paulo tem esperança até numa árvore, velho, paulistano, velho. Até numa estrela. Os caras do interior vê uma estrela e falam: que céu feio. O Gabi, mano, que céuzão da hora, velho. Olhei pra cima e falei: caraca, Gabi. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo é bom. Antes de Deus mudar como você vive, como você é, como você pensa, deixa Deus mudar para onde você foca a sua vida, para onde você olha. Deixa Deus mudar seu ponto de vista. Deixa Deus mudar a forma como você enxerga. A sua dificuldade hoje que você está passando, ela não vai se resolver da noite para o dia, mas Deus pode mudar o seu olhar. E a partir do seu olhar, Deus pode mudar essa realidade. Não queira mudar o mundo, mas deixe Deus mostrar para você aonde Ele quer te levar, que Deus vai poder mudar você. E naturalmente você vai mudar
as realidades de onde você está vivendo. Esses dias atrás eu estava lá em Curitiba, na Poema Conference. Foi um absurdo as camisetas de lá. Já dei um feedback até que achei que ela encolheu um pouquinho. Os caras não se aguentam. É lá da Poema Conference, Curitiba. Quem foi, foi. Quem não foi, vai na próxima. Logo, logo vai ter uma aqui em São Paulo. Tô ouvindo falar. Caraca, o tecladista até profetizou ali agora. Mas eu tava lá, aí de repente, mano, por semanas eu consegui enganar meu filho que não existia álbum de figurinha. Aí daqui a pouco aparecem os amigos na escola. Aí ele vem, papai, quero um álbum. Falei, quem deixou você comer daquela árvore que estava no meio do jardim? Quem deixou, filho? Quem te mostrou isso aí? Ah, papai, meus amigos da escola estão tudo trocando figurinha, batendo bafo e tal. E, mano, você viu o jeito que a galera de hoje em dia bate bafo? Mó estranho. Era muito mais da hora na nossa época. Você tinha que bater em cima da carta e dar um flip, assim, né? Vocês lembram? Fazer um copinho aqui, ó. E tinha uns caras que metiam Miguel. O Alisson devia ser um desses. Entortava a figurinha assim, ó, pra virar. Você tem uma cara que você entortava as bordas, mano. Tô ligado, mano. Agora os caras metem a figurinha no chão e bate o bafinho do lado, assim, ó. Aí dá uma sopradinha pra dar um migué. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Não. Mas meu filho viu ali o bafo, viu as coisas, começou a pedir. Falei, filho, já apareceu um Reels pra mim falando que isso é 7 mil reais pra completar. Não dá, filho. Não dá. Não vou. Hoje não tem como, filho. E outra coisa, eu sou meio frustrado, filho, porque eu nunca completei um álbum na minha vida. Eu tinha vergonha de trocar figurinha, então comprando você nunca completa. Aí nunca completei, meu pai também não ia comigo, enfim. Parem para Deus curar isso na minha vida, por favor. De repente eu tô na Poema Conference recebendo Jesus, daqui a pouco no último dia eu abro o Reels assim, tava cheio de Deus, daqui a pouco eu abro meu filho com um álbum de figurinha. O inimigo se levantou. A Thali do Alan me deu um álbum capa dura pro menino. E 2 saquinhos de figurinha. Eu falei pro Alan, que estava do meu lado, eu falei, Alan, você que me ajude agora. Porque a sua esposa arrumou um problema pra mim. Eu falei, amém. Só que, mano, o moleque já ficou sonhando, mano. Saiu uma figurinha brilhante num dos 2 pacotes, já, mano, sentiu que tava, uau, caraca, velho. Aí daqui a pouco apareceu um irmão que eu nem conhecia, um carioca que é corintiano. Qual a chance disso? Morando em Curitiba. Congregando na Poema. Mano, é um carioca de verdade, é um carioca verdadeiro, que é corintiano, morando em Curitiba, congregando na Poema. Mano, é muita improbabilidade. Esse cara chega pra mim, mano, e é crente ainda. É crente, hein? Mano, chegou com 250 figurinhas assim, falou, Brisão, eu vi no story da sua esposa lá. Toque as figurinhas aqui que eu tenho repetido aqui pra você, mano. 250 figurinhas. Falei, caraca, mano, o moleque de 6 anos começou a olhar, eu vou completar esse álbum. Deus começou a dar as figurinhas pra ele, mano. O pai não teve fé, eu vou confessar pra você, eu não tive fé. Deus tá provendo por causa da fé do Theo, mano. Aí fomos ontem, já ganhou outras figurinhas essa semana, a avó lá mandou por Sedex, mano, 10 saquinhos de figurinha, a avó. Do nada, velho, surge um Sedex em casa, né? Eu nem pedi, tá, mano? Apareceu lá, daqui a pouco, mano, sobrou umas 20 figurinhas repetidas, eu desço lá embaixo pra trocar, aí eu seleciono umas figurinhas do cara, umas 40 pra escolher algumas ali que o Theo quisesse. Aí daqui a pouco eu falei, ele falou, mano, e aí, você quer? Eu falei, quero, mas... Ele falou, mano, só tem uma sua que eu preciso. Eu falei, puxa. Eu troco repetida também, pode dar as outras aí. Quantas você tem? Eu falei, 20. Eu falei, vou escolher aqui então as suas 20 aqui. Ele falou, não, tenho quantas aí que você pegou meia? 40. Eu falei, não, essas horas todo mundo ajuda todo mundo, mano. Pega as 40 e me dá as 20 e tá tudo certo. Eu falei, cara, Deus tá provendo porque o menino de 6 anos começou a olhar, eu vou completar esse álbum aqui, mano. E o pai, pastor incrédulo, estava lá, aflito. Amigos, eu quero que vocês entendam. Isso pode mudar a sua vida. Até onde os seus olhos veem. Não é ignorar os problemas, ignorar as crises, Não é isso. Você vai lutar contra eles, você vai enfrentar eles, você vai ter que vencer eles, você vai ter que resolver os problemas. Mas sem alvo, sem jornada, é bem triste viver assim. É bem triste. Quem vai gostar de vencer uma vitória se não sabe nem o que vai acontecer no final da vitória? Acabou.
E no fim, em 1 João capítulo 1, versículo 1, a primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. João, o discípulo do amor, começa a sua carta dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Olha a sequência: o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam. Isso é o que proclamamos a respeito da palavra da vida. Abraão, sai do meio dessa terra que eu vou te mostrar um lugar. Ouviu que Deus quer mudar, ouviu que Deus quer fazer algo, ouviu que Deus tem mais, ouviu que Deus quer, que Ele tem algo além, Ele está preparando algo para mim. Ouvi e comecei aí. Abraão, até onde seus olhos veem, eu te darei por herança. Ele viu. E depois, no avançar da jornada, quando aquilo começa a acontecer, você começa a contemplar o processo de Deus mudando sua vida. Você começa a contemplar. Porque ver é diferente de contemplar. Ver é quando você vê o que está lá longe. Contemplar está acontecendo. Contemplar está acontecendo, cara. Continua, o que está acontecendo? Eu estou contemplando. E daqui a pouco, quando aquilo se conclui, aquele processo, aquele tempo, você pode apalpar aquilo. Uma verdadeira testemunha é alguém que ouviu, viu, contemplou e apalpou. Essa é uma verdadeira testemunha de algo. É aí que o crente carece das experiências, né? Ai, saudade de ter uma experiência com Deus. Saudade de ter, e fica contando das experiências passadas. Meu amigo, você não tem que contar das experiências passadas. Existem muitas experiências para você viver hoje com Ele. Mas a palavra que Ele diz para você: você quer viver? Então seja forte e corajoso, vem, que eu vou te mostrar. E quando você vê o que Ele quer te dar, não é que vai ser fácil, não é que vai ser lambuja, mas vai acontecer se você olhar e falar: amém, Deus, os meus olhos veem e eu vou continuar. Assim nós nos tornaremos uma igreja, uma casa, pessoas, cristãos, discípulos de Jesus com um verdadeiro testemunho. As pessoas que têm mais autoridade no nosso meio são aquelas que ouviram, viram, contemplaram e apalparam, alcançaram. Testemunho não é falar apenas do que você viveu no dia da sua conversão, mas é falar do que Deus ainda continua fazendo na sua vida. Será que o Deus que fez lá atrás, Ele parou de fazer agora? Será que o Deus que fez alguma coisa na sua vida ali, Ele não pode fazer infinitamente mais do que você pensa, imagina, sonha? Será que os planos deles não são mais altos do que os nossos? Será que os sonhos deles não são mais altos do que os nossos? Será que realmente nós não temos noção de que Deus tem uma vida em abundância para a gente viver, mesmo em meio ao caos, à luta? Isso aqui não é uma garantia de que as coisas são fáceis, mas é uma garantia de que eu vou ter sempre um alvo. E por mais que as coisas venham e tentam me derrubar, eu posso cair, eu posso tropeçar, mas eu me levanto e continuo caminhando para o alvo. Continuo avançando para o alvo. Agora, se você olha e fala: Poema, mais uma igreja. O Brisa, aquele cara estranho. Se olhar para mim é bem triste, eu também fico. As minhas lutas. São Paulo é difícil. O trânsito. Daqui a pouco você está compondo a música com a Vanessa da Mata, né? 13 ais. Ai. Foi ruim essa, desculpa. Me perdoem, alguém ficou irritado comigo. Jesus falou aqui pra mim que alguém não gostou disso. Acho que o Khaled foi um deles. Essa é boa? Que bom. Mas amigos, nós precisamos tirar o olhar disso tudo e começar a olhar para onde Deus quer nos levar,
para o que nós devemos conquistar, para quem nós vamos nos tornar. E finalizando, pode subir aí a mim, pessoal do louvor. Hebreus capítulo 12, último versículo. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Olha, Jesus também tinha um alvo. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você ainda não tem um alvo, você ainda não tem um objetivo, você ainda não tem um sonho. Olhe para Jesus. Porque ele, quando recebeu de Deus um alvo, lhe foi proposto uma alegria. Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e alcançou um lugar à direita de Deus. É hora de nós olharmos para outro lugar. É hora de nós mudarmos nossa visão, para que Deus possa mudar a nossa realidade, para que Deus possa mudar a nossa mentalidade, para que Deus possa mudar a nossa forma de viver. Quantos aqui recebem essa palavra? Se coloque de pé se você puder. Feche os seus olhos. Senhor, em dado momento, Senhor, um salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde o meu socorro vem. Senhor, eu não sei para onde cada um nessa noite precisa olhar. Se é para um lugar de socorro, talvez o olhar dele precisa ser um monte Sião, um lugar de socorro. Ou alguém aqui de repente precisa olhar, Deus, para um lugar de conquista, um lugar de cura, um lugar de transformação. Ou talvez alguém aqui precise olhar e voltar a sonhar. Nos dê sensibilidade, Deus, para entender sempre que os seus sonhos são os melhores que os nossos. Então, quando nós estivermos presos no nosso sonho, revele o seu sonho para nós, Jesus. Espírito Santo, Tu és aquele que nos revela o bom pastor. Tu és aquele que testemunha o Filho e que nos revela o Filho, Espírito Santo. O Senhor que é um personal God, um Deus que cuida de cada pessoa de forma pessoal. Olha para cada um agora. Cada um luta com algo, cada um tem algum lugar para alcançar, para viver. Talvez alguém aqui que está vivendo no CLT, o Senhor quer levar a viver como empresário. Talvez alguém aqui que está vivendo como empresário ainda ali, de forma mais ainda apática, difícil, o Senhor quer levar a enxergar além, mostrar no lugar além. Talvez uma mãe aqui machucada por como falhou como mãe, talvez pelo que excedeu, pelo que negligenciou com seus filhos, se culpa. Pai, começa agora a manifestar a sua graça sobre ela, a sua misericórdia sobre ela, e coloque os olhos dela em um lugar de restauração, de cura. Talvez algum casal aqui que já passou por adultério, por traição, por promiscuidade, e carregue ainda as marcas disso. Carregue ainda, Senhor, as marcas, as feridas, as cicatrizes. Senhor, a Tua palavra fala que se os nossos olhos são bons, todo o corpo será bom. Venha mudar os olhos desse casal. Venha colocando os olhos dele no lugar mais alto, até onde os seus olhos vêm. Senhor, se até Deus em um jornal apareceu que São Paulo é a cidade mais feliz da América, Deus,
nós não queremos aceitar a depressão no nosso meio. Nós não queremos aceitar, Deus, uma vida falida, medíocre no nosso meio. Pai, por mais que alguns aqui tenham que derrubar gigantes para chegar lá, alguns aqui vão ter que trabalhar, vão ter que aprender, vão ter que reaprender. Eu não sei, Deus, a luta que cada um vai ter que enxergar e viver para poder avançar, Pai. Mas Deus, começa a colocar alvos agora, para que pais e mães, filhos e filhas aprendam a viver de forma santa, alegre, feliz e leve nessa cidade, Pai. Nessa cidade, porque os seus filhos andam na contramão do mundo. Se as pessoas da cidade estão se destruindo, nós estamos nos reavivando no centro da tua vontade. Nós estamos nos renovando, assim como a águia, que ela caminha e se renova, Senhor. Assim como Deus, aqueles que caminham, que olham para ti, eles caminham e não se cansam, eles correm e não se cansam. Em nome de Jesus, Pai, aonde estão os nossos olhos? Aonde estão os nossos olhos, Pai? Nós queremos tirar os olhos daquilo que nos trava, daquilo que nos prende. Deus, eu peço força e coragem sobre cada um dos que aqui estão, para mudar, Deus, mudar e topar e deixar que o Senhor mude. Força e coragem, força e coragem, em nome de Jesus, Senhor. Vem agora, Espírito Santo, revelar aqui a cada um, mostrar a cada um. Eleve os teus olhos, até onde os teus olhos vêm, eu lhe darei por herança. Vamos lá, Poema, responda isso agora com as suas palavras. Receba isso com as suas palavras, clame por isso, ore por isso. Oh, oh, oh.